Eu queria agradecer muito ao Cicobi, novo parceiro aqui do Resenha do Galinho. Muito obrigado, um grande abraço aí para todos. Boa noite, galera. Estamos começando mais um Resenha do Galinho aqui na Band. E hoje a nossa convidada, cara, é simplesmente aquela que ganhou a primeira medalha de ouro no judô pelo Brasil. Olha só, e ainda por cima me vem com um manto sagrado. Olha só que beleza. Obrigado, que honra, Rafa. Foi um prazer grande te receber. Prazer é todo meu. Já deu uma descansada dessa viagem, de tudo que aconteceu? Um pouquinho aí descansando, recuperar agora da lesão que eu tive lá na competição, mas devo voltar a competir ainda esse ano. É? Quando é a próxima agora? Talvez outubro em Abu Dhabi ou Japão em dezembro. E joelho tem que voltar com tudo, né? Com certeza. Tem que recuperar bem, cuidar bem, porque é uma contusãozinha chata, local chato, né? Bem chatinho. Eu sei bem que é isso. Sofro até hoje. Sim, o joelho é chato mesmo. E lá, expectativa do que aconteceu em Paris, né? Foi tudo dentro daquilo que tu esperava ou não? Como é que foi a equipe, no teu modo de ver? A expectativa é sempre a melhor possível, né? A gente fez uma boa preparação nesses 3 anos, né? Que o ciclo foi um pouquinho menor, mas primeiro eu competi o individual, cheguei até a semifinal, mas no dia eu acabei terminando em 5º lugar, perdi a disputa do bronze. Fiquei chateada com o meu resultado pessoalmente, mas sabia o quão preparado o time completo estava, né, para a gente entrar na competição por equipe, sabia da minha importância no time e a gente acabou conseguindo impor lá o nosso judô dentro do tatame e acabamos terminando a competição com a medalha de bronze. E é difícil o judô voltar sem medalha, né? Isso é verdade. Faz 11 Olimpíadas seguidas que o judô sempre traz pelo menos uma medalha em Jogos Olímpicos, então com certeza é muito importante a gente manter essa hegemonia que tem no judô brasileiro. É incrível, né? Como é que o judô talvez seja a modalidade que tenha mais medalhas, né? O judô tem 28 medalhas olímpicas, é o esporte que mais tem medalha olímpica na atualidade. Isso é bom porque é um trabalho muito bem feito. Um trabalho que vem de anos. Sim. Tivemos grandes judocas. Sim. E um dos que te apoiou e te recebeu, né? Depois agora fiquei surpreso, porque eu conheço ele, uma doce figura e tal, mas que é um grande sargento lá. É verdade. Grande Flávio Canto, um abraço, parabéns pelo belo trabalho que você faz lá no Reação. A gente viajou junto para Paris e, cara, tu é um cara muito bacana, muito legal e parabéns por estar formando tantos grandes atletas para o nosso país. Mas é mesmo, o Flávio sempre cobrou, né? Porque para a gente se inscrever no projeto, a primeira exigência era o boletim escolar. Então, se não tivesse estudando, não tivesse matriculado, não poderia se inscrever no projeto para treinar judô. E como eu comecei a viajar com a seleção principal muito nova, ficava difícil eu conciliar o calendário da base e o calendário da equipe principal. Então, teve alguns momentos da minha carreira ali no início que eu não conseguia conciliar com os estudos e era o que mais chamava a atenção do Flávio, né? Ele sempre falava, não, o professor Geraldo, né, que também ajudava nos treinos, aí falava, não, ela tem que voltar para a escola, não sei o quê, porque o professor Geraldo, ele queria formar um atleta campeão olímpico, campeão mundial, e o Flávio queria mais para o lado do cidadão. Então, eles sempre puxavam os dois lados, mas o Flávio sempre foi mais rigoroso. A gente aqui nos nossos trabalhos, no nosso projeto de futebol também, foca muito nessa questão do cidadão, né? A formação. Porque eu também acaba sendo o exemplo, porque eu fui até a faculdade. Então, futebol, eu jogava num Flamengo que é muito exigido, viajava para tudo que era lugar, essas competições todas, e ainda tinha a seleção. Mas eu não deixava de ir para a escola, não. Então, fiz tudo que tinha que ser feito até a faculdade.
E isso é importante, né? Porque não atrapalha. Você até vai se desgastar um pouquinho, mas com força de vontade se chega lá, né? E a gente acaba sendo referência para os outros, né? Para as outras gerações, né? Com certeza, até porque o esporte é muito bom, dá muita oportunidade, mas não é para a vida toda. Isso. Então, uma hora a gente vai ter que parar de lutar, de jogar, e a gente precisa ter uma segunda opção. E através do estudo, assim, igual a minha irmã, ela foi da seleção durante algum tempo e não conseguiu chegar à Olimpíada, mas ela tem o diploma dela lá, ela se formou na faculdade, hoje ela é professora no Instituto Reação lá do Flávio, então com certeza é muito importante conciliar o estudo. E essa história aí dos teus pais terem te colocado lá no judô, porque o judô, depois você entra a lutar, acabam as brigas. Acaba nada. Eu demorei, né, porque eu era uma criança bem agitada, eu brigava bastante na rua, na escola, tudo. Então, meus pais procuraram, né, um esporte, alguma coisa lá para colocar a gente. E os meninos sempre tentavam puxar briga, vamos ver se ela sabe lutar mesmo, queria arrumar confusão no tatame, às vezes a gente discutia lá, eu saía batendo e todo Dava dia uns tapinha lá nos caras, tinha né? Reclamação, ou na porta da minha casa ou na porta da escola para os meus pais. Eu brigava bastante. Mas brigava, estava vendo aqui, brigava por causa de... Mexia com a tua pipa lá, né? Lógico. Também debicava lá, fazia... Sim, porque eu sempre gostei de jogar bola, soltar pipa, essas coisas, e os meninos sempre queriam sacanear, porque falavam que menina não sabia, aí às vezes caía uma pipa voada, eu deixava a linha amarrada ali e ia correndo pegar. Aí quando eu voltava, eles arrebentaram minha linha, esconderam a linha, arrebentaram, morrer, né? Isso, aí a gente tinha que resolver, alguém ia ter que pagar essa linha que sumiu. Eu tinha um irmão que soltava pipa, maravilha, né? Eu passava cerol, botava, fazia tudo bonitinho e tal, quando eu botava lá, nego vinha, cortava, aí meu irmão ia, pegava alguma de volta. não era comigo, não sabia mesmo. E ali na tua região tem uma área boa, né, para soltar pipa, né? Verdade. Só ficar lá na laje, tranquilo. Jogava aqueles negócios que tinha as duas pedras para jogava. Não vou falar o nome qual era, né? Jogava. É muito bom poder ter essa infância, né? Com certeza, né? Eu, muito nova, né? Eu comecei a viajar com a seleção aos 16 anos, então teve muita coisa que eu não podia acompanhar com os meus amigos, não podia fazer muito, porque tinha muitas viagens, mas consegui aproveitar bem, né? Poder brincar, ter uma infância, porque é importante também, né? Brincar, aprender as coisas na rua, porque hoje a gente viver vê a geração, vida, né? Muito do celular, do computador, e não vê muitas crianças brincando hoje em dia mais na rua. E até a própria relação, né, de amizade que você tem com teus amigos, a brincadeira e tal, uma amizade. Aí essa amizade cresce, aí tu vai pro shopping, vai pro cinema e tal. Isso você nunca mais esquece, né? É verdade. Turma. São lembranças que ficam guardadas para a vida, né? Amizades também. Eu tenho meus amigos Tenho um amigo de 20 anos que começaram a treinar judô comigo novinho, alguns foram para Abu Dhabi, para o Catar, a gente ainda tem contato, teve competição lá no Catar, eles foram lá assistir, assim, então manter essa relação é sempre muito importante também. Como é que foi teu início de competição? Bom, lá no Reação e tal, aí vem o professor Geraldo lá, o Flávio. Bom, ela já está pronta para competir. Como é que foi isso? Desde a minha primeira aula lá com o professor Geraldo, o Flávio, tudo, eles me deram já de imediato a carteirinha, eles me federaram e começaram a me colocar para competir, porque eu comecei na Associação dos Moradores na Cidade de Deus e lá não era um projeto competitivo, era mais para interagir, gastar o tempo das crianças lá na comunidade. Então, comecei a competir, mas eu fui levando mais a sério para 2007, 2008 ali, mais ou menos, que eu assisti até o Mundial que teve aqui no Rio, os Jogos Pan-Americanos que o Flávio lutou. Nessa época, aí, o projeto levou um ônibus para a gente assistir a competição e no ano seguinte eu fui
comecei a viajar internacionalmente, fui para o meu primeiro campeonato mundial da base, fui campeã mundial. Com quantos anos? Com 16. Eu ganhei o meu primeiro mundial da base e fui convocada para a seletiva da seleção adulto. E foi ali que eu comecei a projetar Olimpíada, Campeonato Mundial. Então, em 2008, de fato, eu comecei a minha busca por sonho olímpico e mundial. E a primeira Olimpíada qual foi? Em Londres, 2012. Londres. Isso. É. Como foi a participação? Foi terrível. Eu entrei como favorita na competição, era a quarta do ranking mundial, eu já era vice-campeã do mundo adulto. E eu cheguei lá como favorita, perdi na segunda luta e para disputar uma medalha na Olimpíada no judô tem que chegar pelo menos até as quartas de finais, que aí você tem chance de repescagem para brigar pelo bronze. E nas oitavas eu fui eliminada, fui desclassificada e foi onde as pessoas me criticaram nas redes sociais, falaram que judô não era para mim, que eu era vergonha para minha família. E eu tinha 19 anos, eu treinava já há 14 anos até chegar àquela Olimpíada, então foi um momento bem difícil, assim, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de racismo, ainda mais do tamanho que é a repercussão olímpica, né? Então eu peguei meu celular, queria falar com a minha família, com meus amigos e todo mundo falando que lugar de macaco era na jaula, não era numa Olimpíada, e foi onde eu falei para o professor Geraldo que eu não queria mais fazer judô, porque se isso fosse o que eu ia receber depois de uma Olimpíada, de representar o Brasil, eu não queria isso para mim. E é uma tristeza com a cabecinha desse tamaninho dessas pessoas, né? E principalmente gente que tem, às vezes, uma voz, uma repercussão e que extravasa essa coisa em cima das pessoas, dos atletas que trabalham, que lutam, que estão ali, às vezes, sem muita infraestrutura, tá? E uma derrota é uma derrota. Não cabe ofensa a ninguém em relação a isso, né? Então, isso é muito triste, né? A gente vê pessoas fazendo esse tipo de comentário. Né? E a gente, no futebol, sofre com isso também. É verdade. Né? Nem tudo foram flores. E a gente tem que superar. Eu acredito que isso, você, como continuou, deve ter dado também, mexer um pouco com o teu ego, né? Pô, esses caras, vou calar a boca desses caras todos, né? Com certeza, né? Porque depois eu voltei a competir com um pouco de receio, né? Com medo de perder novamente, as pessoas criticarem. Então, eu tentei me fortalecer depois das críticas que eu recebi. Um ano depois da Olimpíada, eu fui a primeira brasileira campeã mundial de judô no feminino, aqui no Maracanãzinho. Então, com certeza foi importante, né? Me deu um pouco mais de tranquilidade, de confiança, né, no meu trabalho. Teve alguém assim especial que chegou ali no seu ombro, aquele ombro amigo e tal, aí ó, isso aí, deixa isso, esquece, não vamos em frente, o que você sabe é essa, a sua capacidade é essa? Eu comecei a fazer trabalho com uma coaching depois que eu voltei dessa Olimpíada, mas também o professor Geraldo Bernardes, ele sempre me fez acreditar, ele sempre tentava ver um lado positivo nas coisas, né? Ele sempre falava que eu tinha muito talento, que minha hora ia chegar, que o judô é isso mesmo, tem 20, 30, 40 atletas numa competição, só 4 vão ao pódio, nem sempre a gente vai vencer, mas o importante é nunca desistir. Então o professor sempre tentava me colocar para cima, ele falava que se você ganhou, você tem 24 horas para poder comemorar, e se você perdeu, você tem 24 horas para chorar. E depois disso é página virada, porque tem mais uma página em branca para você reescrever uma nova história. Quem são os grandes adversários do Brasil no judô? Vixe, tem bastante gente, né? Porque antes era Japão, e hoje a gente vê que mudou, assim, o judô está muito disputado Foram 11 países que conseguiram medalha de ouro na Olimpíada agora de Paris. Então, antes a gente só via Brasil, França, Japão. Hoje a gente vê Uzbequistão, Geórgia. É forte, né? A gente vê bastante países agora que estão crescendo. Os cara... Mas Japão e França ali estão sempre nos principais. A gente vai falar de Olimpíada, vamos para o intervalo agora. E
queria ver assim, como é que tá seu futebol, né? Você diz que jogava bola, né? Quando era criança e tal. Se acompanha um pouco o Brasileirão e tal. Né? O Brasileirão deve acompanhar. As Copas eu acho que não tanto. Mas o Brasileiro, que se não confunde muito, né? É, muita competição. Muita competição. O Mengão tá sempre ali na disputa, na briga, mas a gente tá sempre de olho. Então tá tudo bem. Quando eu voltar, você vai guardando aí, vai pensando com calma. Flamengo eu sei que você já vai falar. Então, ó, aqui, ó, para você pensar, ver que vai escolher 4. Quer dizer, vai escolher 3, né? Porque então tem, hoje, Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Bahia e Cruzeiro. Tá bom? Tá. Vou botar mais um, São Paulo, tá? Quer dizer, tirando o Flamengo, são 6 para você escolher 3. Tá bom. Tá bom? Aí na volta do intervalo, você bebe uma aguinha aí, com calma. Esse é um presente da casa para você. Obrigada. E aí a gente vai pro comercial. Um abraço pra galera lá da BetSat. Aquela que pode confiar. Até já. O craque que encantou multidões. O ídolo que a gente confia. Pode confiar. Pode confiar. Pode confiar. No esporte e na vida, confiança é tudo. BetSat, a casa do torcedor roxo. Vem pra BetSat. A gente está de volta com o Resenha do Galinho aqui na Band e hoje trazendo uma medalhista de ouro, não é pouco não, viu? Ela tem lá o bronze, mas também o que vale é o ouro. Essa de ouro fica para sempre. Ela ri, ó. Que risada gostosa. É risada de campeão mesmo. Cara, agora, como disse que jogava bola... Tá, vamos ver se ela tá a par aí do Campeonato Brasileiro, né? Colher de chá que eu dei, né? Quem eu gosto é da colher de chá aqui. Sim. Bom, 6 clubes. Flamengo 1, que eu sei que você vai colocar. Então vamos relembrar. Botafogo, Fortaleza, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia e São Paulo. Escolhe 3 para ficar entre os 4 no Brasileiro. Com o Mengão ali, né? Acho que tem o Botafogo, Fortaleza, Cruzeiro, Bahia, talvez. Acho que esses. Botafogo, Fortaleza, Bahia. Cruzeiro e Bahia. Tá bom, tá legal. Tem alguma coisa contra São Paulo? Não, né? Porque você tirou aí São Paulo e Palmeiras. São Paulo eu não gosto muito, não. Aí, tá bom, tá firme. É muito difícil. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis, sim, né? Sim, é difícil. Porque ainda mais os clubes participando de competições como Libertadores e como Copa do Brasil, que intercala com a competição, sim. Aí a possibilidade perde jogador que se machuca, jogador que... aí já viu, né? Então, vamos torcer pro nosso Mengão tá aí na briga pelas 3, né? Sim, com certeza. E aí, o que você achou da própria Olimpíada, assim? Deu tempo? Você voltou antes do desfile final, do encerramento, ou ficou lá até o final? Não, o judô foi do dia 26 ao dia 3. No dia 4 estava programado já a volta, mas como a gente foi medalhista, a gente ganhou mais 2 dias para fazer a agenda lá dos patrocinadores, na Casa Brasil, algumas entrevistas, essas coisas. Então a gente voltou para o Brasil no dia 6.
Aí eu cheguei aqui no dia 7, então a gente não conseguiu... Geralmente o judô não acompanha nem a abertura, porque a gente começa no dia seguinte a competição de judô. Quer dizer que você não estava no barco, não? Não estava. A gente nunca consegue ir na abertura e o encerramento, porque como o judô é sempre na primeira semana, aí tem ainda um tempo até o encerramento, a gente já voltou para casa. Então, nem aqui no Brasil não pôde fazer isso também, não? Então, no Brasil a gente conseguiu competir. Aí cada um para sua casa, se quisesse voltar no encerramento, aí voltava só no último dia. Porque tem algumas modalidades que só chegam depois. Então, como tem limite de quarto, de atleta, essas coisas, a gente tinha que sair para liberar o quarto para as outras modalidades. E a Vila Olímpica legal lá em Paris? A Vila daqui eu conheci, que é ali na... a Vila em si tava legalzinha, tudo, a galera tava mais reclamando da parte de alimentação, transporte. Eu vi muita reclamação. Essas coisas. E aí o pessoal, era minúsculo. Quando eu estive no castelo lá, eles estavam falando que e eu vi muitos atletas lá que iam fazer a refeição lá, né? Porque lá da Vila estava meio complicada, né? Sim, porque tem muito atleta que precisa fazer uma dieta diferenciada, precisa de um pouco mais de proteína, carboidrato e não... Falaram que tinha limite, tipo, tem 3 pedaços de carne, só vai ganhar metade. E, tipo, pro baby, que é peso pesado, não dá pra ele comer só meio bife, né? Então, imagina o bebê. Era difícil lá, mas a galera conseguiu comer bem lá no Chateau. Os resultados, lógico, o judô sempre conseguindo a sua medalha. Eu acho que o Brasil, no meu modo de ver, deveria abrir um pouquinho os olhos para a questão de que eu acho que a campanha é muito pequena para o tamanho do Brasil, tudo por essa infraestrutura, pela falta de profissionalismo, porque acho que hoje todos os atletas do mundo inteiro que competem se dedicam só àquilo, estudam e se dedicam. Não tem outro trabalho. E a grande maioria dos atletas brasileiros tem que fazer outro trabalho para poder viver de como ser um atleta. Estou enganado ou a maioria é assim mesmo? A gente conversa bastante, né? Que a minha parte física, a parte técnica eu faço no centro de treinamento do time Brasil, então eu tenho contato com atletas de outras modalidades e a gente vê bastante relatos, né? De atletas. Geralmente os atletas que são medalhistas olímpicos, eles têm uma tranquilidade um pouco maior, porque já tem patrocínio, porque já teve medalha, essas coisas. Então tem a tranquilidade para continuar desempenhando. Você tem um contrato com o Flamengo? Tem. Então você pode viver só do seu atleta, só treinar judô. E tem muito atletas que fica ali na Olimpíada no quase, e quando você vai ver, a pessoa de fato não consegue se dedicar 100% aos treinos, ao estudo ou alguma coisa. Sempre faz alguma coisa ou tem algum problema familiar, alguma coisa assim que muitas pessoas não sabem, mas... não consegue conciliar, se entregar ali 100%. Então, geralmente, essa pessoa fica ali no quase, que aí esse quase poderia fazer a diferença nessa tranquilidade do atleta ali. Porque a gente tem que entender isso, né? As pessoas, né? A gente estava, outro dia, a Rebeca dando uma entrevista dizendo que ela treina 8 horas. E você deve treinar um pouco por esse lado também, né? Se você não tiver, né, fazendo daquilo a sua profissão, as americanas, né, antes eram as russas, todas elas eram fazer o quê? Estão lá, tem clube, faculdade, alguma coisa, né, alguns, e fazem aquilo como profissão. É o cara da NBA, a mesma coisa, é o jogador de futebol, que são profissionais, tem que se dedicar àquilo. Sim, com certeza, que geralmente quando a gente vai lá para fora fazer um treinamento, uma competição, a gente vê que tem toda uma estrutura montada, eles treinam no mesmo lugar. A França, eu passei 6 semanas na França no início desse ano, e eles
treinam, estudam e se alimentam tudo no mesmo lugar. Aqui no Brasil, um atleta treina em Jacarepaguá e ele mora lá em Niterói. Então, tipo, tem todo o desgaste de transporte, todo a verba que não tem, né? Então tem muito desgaste. É o período que ele poderia estar descansando, ele está em pé no ônibus, ele tem que voltar para trabalhar, para buscar um sobrinho, um filho na escola, ter que deixar em algum lugar. Então sempre, a maioria tem pelo menos alguma dessas situações que lá fora a gente vê que não existe muito dessas coisas, desses percalços aqui que o pessoal passa. Então, são três pilares importantes, né? Alimentação, treinamento e descanso, né? Sim. Não tem jeito. Sim. Você está bem descansado, você vai treinar bem. Se está bem alimentado, sim, também. Então, eu acho que isso é o alerta, né? Que você vê, a maioria dos atletas brasileiros que ganharam medalha, né, estão lá, muito, Flamengo, né, vários, que tem lá o seu contrato. Então, não adianta, o Brasil tem que entender isso. Né? Tá faltando, cara, vamos ter que cobrar os atletas de conseguir medalhas e tal, sem dar uma ótima condição para eles treinarem, né? Sim, com certeza, né? Porque eu sempre comento assim, falo, né? Porque eu comecei a competir muito nova e minha família nunca teve muito recurso, então tinha essa preocupação, né? Então, desde dos meus primeiros contratos, meus apoiadores, eu lembro que na época a minha primeira ajuda foi um salário mínimo, que na época era 500 e pouco, e uma cesta básica. Isso para mim já era motivo de me entregar ainda mais, porque eu sabia que eu poderia colocar um arroz e um feijão dentro da casa dos meus pais, que eu poderia ajudar nas contas, então isso me dava uma tranquilidade para eu me entregar ainda mais aos treinos. Então, desde muito nova eu tive essa sorte, né, esse privilégio que muitos atletas não têm. Então, acho que isso é o que falta ainda em algumas modalidades que depois da Olimpíada do Rio, aqui do Brasil, muita gente ainda conheceu muitas modalidades, muitos esportes que as pessoas nunca nem tinham escutado falar. Então, acho que a Olimpíada aqui no Brasil também ajudou muito ter essa visibilidade. Hoje o pessoal tem mais acesso às redes sociais, mas acho que ainda falta um pouco desse apoio assim, para algumas modalidades, alguns atletas. E essa passagem lá do Reação, do Flávio Canto para o Flamengo, foi legal, foi tranquila? Foi tranquilo, foi tranquilo. Que ele é um bom tricolor, né? Sim, mas foi tranquilo, né? Eu treinei durante 19 anos, eu fui do Instituto Reação, então com certeza eu tenho uma história, não tem como falar da minha história sem falar do Reação, mas foi tranquila a minha saída, eu precisava de um desafio, né? Precisava saí um pouco da zona de conforto depois que eu já tinha me tornado campeã olímpica, então eu acabei indo para o Flamengo e consegui me desafiar, consegui me tornar uma campeã mundial pelo Flamengo, agora consegui uma medalha olímpica, então estou feliz aí com o meu desempenho, mesmo trocando de clube depois. Quanto já está, foi 2021 que Isso, você falou, né? Foi. Vai contando 21, vai para o 4º ano, né? Isso. E pretende ficar mais quanto tempo? Eu quero para a próxima Olimpíada de 2028. Eu quero para a próxima Olimpíada. Vai estar com quantos anos? Estou com 32. 32. Está agora? Aham. Pô, então é possível. Brincadeira. Eu pensei que você estava aí com seus 25 e tal. Pelo amor de Deus. O esporte deixa a gente muito bem, né? Em 2017 eu estava com 25. Ainda quer mais uma. Agora os Estados Unidos, hein? Continua firme aí nessa pegada. Mengão precisa de você. Rafa, muito obrigado. Vai lembrar uma lembrança. Que bom ter você. Tá com uma grande campeã, uma grande medalha de ouro. Obrigada. Né, uma medalhista olímpica. A caneca também se leva de presente. Obrigada. Né, que você seja muito feliz daqui para frente. E pós, como é que se diz? Pós-encerramento de carreira, que você ainda está com disputa de mais uma Olimpíada. Então, aí ela veio e trouxe as medalhas. Pô, tem que mostrar aqui, né? Muito bonitas, parabéns. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Isso aí
que venham outras. Obrigada. Né? Sim. Essa aí, ainda mais sendo do nosso estado, do nosso país, né? Sim. Tem um significado diferente. Com certeza. Tá. Obrigado. Obrigada. Tá. Prazer grande. Obrigada. Muito Prazer sucesso. mesmo. Você é um grande exemplo para todos nós brasileiros, pela sua luta, determinação, pelo aonde você conseguiu chegar. Obrigada. Ok? Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Então é isso aí, gente. O Resenha do Galinho vai ficando por aqui com mais um grande exemplo de um atleta, né, que correu atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, se dedicou e o melhor resultado está aí. É colocar no peito uma medalha de ouro que é para poucos. Ok? Então fiquem com a gente aqui no Resenha do Galinho na Band. Até a próxima.